Bem-vindos de volta a este seminário. Regressamos para o terceiro e último painel deste evento, intitulado Gerir a resposta em operações e comunicar em emergência ou em crise. Para estar connosco neste painel, vamos ter então Aristóteles Ronda Branca, chefe da área de operações do Comando Operacional dos Açores, Armando Almeida, coordenador regional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, Eurico Machado, chefe da área operacional da Divisão Policial de Ponta Delgada e Gisela Oliveira, técnica superior da Escola Nacional de Bombeiros. A moderação ficará a cargo de Hugo Santos, coordenador de bombeiros do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Chamo então os elementos deste painel a subir ao palco. E também, à semelhança dos outros painéis, fazer aqui uma breve nota em relação ao nosso moderador, Hugo Santos. É licenciado em enfermagem, com pós-graduação em proteção civil e formação técnica na área. É bombeiro voluntário há 25 anos e segundo comandante do Corpo de Bombeiros da Praia da Vitória, em suspensão de funções, em virtude de estar a desempenhar funções como coordenador de bombeiros. É também formador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, nas áreas de emergência médica pré-hospitalar e gestão de operações. Atualmente é coordenador de bombeiros na Proteção Civil dos Açores, como já tive a oportunidade de anunciar. Senhor coordenador, a gestão desta operação é sua. Até já. Muito bem, boa tarde, bem-vindos. Espero que a refeição tenha corrido bem. Portanto, Sr. Presidente, começar por agradecer o convite para aqui estar. Sabe que eu sou muito permeável a desafios. Portanto, é a minha primeira vez nesta condição de moderador, mas obviamente sentiria-me muito mais confortável com o Sr. Comandante Richard aqui ao meu lado e com o Sr. Professor Félix, mas obviamente vamos dar o nosso melhor. Bem-vindos então a esta segunda parte. Portanto, de manhã passamos pela questão das vulnerabilidades, falamos sobre os riscos e a preparação da resposta. De certa forma percebemos que a preparação da resposta requer um planeamento meticuloso, uma comunicação clara, uma coordenação interinstitucional e multissectorial e uma abordagem que seja adaptável para enfrentar os desafios inerentes a cada situação. E que essa gestão da resposta não se deve limitar realmente apenas à fase da resposta, naquilo que conhecemos como o ciclo de catástrofe. Importa ainda referir que os planos não devem ser um mero conjunto de papéis e que realmente devem ser operacionalizados. Só assim é que nós temos ganhos. Ainda sobre o período da manhã, e isto para fazer uma ponta agora para o período da tarde, foi abordado o tema da comunicação e de forma genérica retiramos que efetivamente a comunicação em emergência não é apenas transmitir informação. Temos que garantir que a mensagem chega da forma correta, chega às pessoas certas no momento certo. Ainda devemos considerar que na gestão da comunicação deve-se considerar o combate à desinformação, evitando o pânico ou então atitudes negligentes. E obviamente para falar sobre estes temas, para falarmos sobre a gestão da resposta em operações e sobre a comunicação em emergência, temos entre nós este fantástico grupo de moderadores. E sem mais demora, passo a apresentar o seu capitão de fragata Aristóteles António Ronda Branca. Nasceu a 4 de dezembro de 1969 em Elvas. Ingressou na Marinha em 1989, tendo frequentado e concluído o curso de formação técnica de comunicações criptoteletipista. Em 1994 concluiu o curso de alistamento eletrotécnicos, ramo de comunicações. De 2001 a 2004 frequentou a Escola de Tecnologias Navais, tendo concluído o Bacharelato de Tecnologias Militares Navais, ramo programador informático, foi promovido ao atual posto a 30 de dezembro de 2021. Ao longo da sua carreira, desempenhou diversos cargos de chefia de relevante interesse. Desde 2023 até à presente data, é chefe da área de operações, planos e exercícios e oficial de operações, CIMIC, no Comando Operacional dos Açores. Esteve embarcado na corveta Jacinto Cândido, navio em que fez 4 comissões no arquipélago dos Açores e na fragata Álvares Cabral. Da sua folha de serviço constam diversos louvores
e diversas condecorações militares. O capitão de fragata Ronda Branca tem 2 filhos. Sr. Comandante, o navio é seu. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores o convite que nos foi endereçado para participar neste seminário. Saudar daqui os restantes membros deste painel, os distintos auditores a este seminário, e cabe a mim abrir o terceiro painel que irá abordar a gestão da resposta em operações e a comunicação de emergência e crise. Portanto, isto é, no fundo, a agenda que me proponho apresentar, dar um pouco a conhecer aquilo que é a organização militar, mas na vertente de apoio militar a emergências civis, como nós utilizamos genericamente o termo AMEC. Começando pela missão, a missão do Comando Operacional dos Açores é efetuar o planeamento, o treino operacional conjunto e o emprego operacional das forças e meios competente da componente operacional do sistema de forças atribuídos e sediados na região autónoma dos Açores, ou outros que lhe sejam atribuídos. Isto o que é que significa? Significa que os meios e capacidades militares que estão residentes na região autónoma dos Açores, em regra, por delegação do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o comando operacional está residente nos respectivos comandos, comando naval, comando das forças terrestres e comando aéreo para cada um dos ramos. Quando em operações existe, no fundo, uma transferência da autoridade desses meios para regressar o comando ao comandante operacional, que é o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que depois transfere para o comandante operacional dos Açores, aqui presente. Em termos de atribuições de Estado-Maior, e focando-me essencialmente naquilo que são as atribuições no âmbito da proteção civil, compete ao órgão de Estado-Maior, que é o órgão competente e capaz de fazer o planeamento, elaborar e atualizar, submeter a aprovação de planos. Estes planos são planos de contingência a nível regional, planear e executar, avaliar o treino operacional conjunto, isto implica a presença dos 3 ramos, ou pelo menos 2 ramos, planear e treinar a participação das Forças Armadas, assegurando o comando das respectivas forças e meios em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações da região autónoma dos Açores. Em termos de centro de operações, como vamos ver mais à frente, centro de operações, o que faz é acompanhar tudo aquilo que acontece na região autónoma dos Açores e construir aquilo que é o conhecimento situacional de prontidão e empenhamento das forças e meios. Por outro lado, apoia o exercício de comando e controle do comandante operacional dos Açores naquilo que é o emprego das forças e meios da componente operacional do sistema de forças. Gerir os sistemas de comunicação, e aqui, quando eu falar em comunicação, uma vez que este tema já foi abordado nos painéis anteriores, a comunicação será feita, esta abordagem será feita à comunicação interna e não à comunicação externa, uma vez que a proteção civil a comunicação é maioritariamente feita pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a nós compete-nos a comunicação interna, quer na comunicação descendente, quer na comunicação ascendente. Em termos de estrutura organizacional, portanto, a organização das Forças Armadas, mais concretamente o Comando Operacional dos Açores. A estrutura é esta que vocês estão a ver, tem uma estrutura de Estado-Maior, como disse, para planeamento e tem uma estrutura de centro de operações para a condução das operações e apoio do Comandante Operacional. Focando naquilo que é mais importante neste caso, o centro de operações tem um oficial de informações, porque a informação é relevante, como já vimos aqui nestas apresentações, tem um oficial de operações, planos, exercícios e cooperação civil-militar, tem um oficial de comunicações e sistemas de informação e tem um oficial que se encarrega do pessoal, da logística e das finanças. Porque, na realidade, em contexto arquipelágico, com a descontinuidade territorial, um dos maiores desafios que nós, militares, encontramos na resposta ao apoio militar a emergências civis é, efetivamente, aquilo que é a projeção
a sustentação e depois, no fim, a retração das nossas capacidades. Portanto, isto é o centro de operações. Qualquer unidade, e o COA não é diferente, tem também uma estrutura de apoio, que é os órgãos de apoio, que garantem que a unidade, enquanto elemento funcional das Forças Armadas, consegue funcionar e assegurar o cumprimento da missão. Em termos de organização operacional para comando e controle. Em termos de comando, como já disse, o comando operacional é feito pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O controle operacional é o comandante operacional, que dispõe quando, portanto, ele, em situação normal, tem o centro de operações para o apoiar na decisão. Quando o seu comandante entende que é necessário ir para o teatro de operações, leva com ele um posto de comando avançado, que no fundo constitui um centro de operações avançado, com um conjunto de capacidades que o irão apoiar no teatro de operações à decisão. Pois, ao nível de comando tático, encontram-se os comandos de zona, o comando de zona marítimo, o comando da zona militar dos Açores e o comando da zona aérea dos Açores, e, em controle tático, as unidades, por assim dizer, o Regimento de Guarnição número 1, o Regimento de Guarnição número 2, as unidades navais, as aeronaves que estão sediadas na região autónoma dos Açores. A organização, vocês estão ali a ver, os senhores estão ali a ver, CTF, CTG, CTUs, TEs. É uma organização orientada para a tarefa. Portanto, os elementos de tarefa, que são os de baixo, estão associados e integrados em termos de cadeia de comando aos TUs, que são as unidades de tarefa. Por sua vez, estes agrupados estão integrados naquilo que é o grupo de tarefa, que depois, por sua vez, se integra na força-tarefa. Este é um grupo de tarefa, mas existem outros grupos de tarefa na região autónoma da Madeira, no continente, que integram esta força-tarefa. Em termos de área de responsabilidade, e não alongando muito, mar territorial, território, portanto, serão as ilhas e as 12 milhas para além da linha de costa, grosso modo. Em termos de meios e capacidades das Forças Armadas na região autónoma dos Açores, as capacidades sediadas na região autónoma dos Açores são que estão apresentadas, portanto, o Comando Operacional dos Açores tem o Centro de Operações, que é um centro de operações conjunto, para operações em que estão empenhados dois ou mais ramos das Forças Armadas, e depois tem, como referi, o posto de comando avançado. Os números estão indicados por cima, é o número de oficiais, sargentos e praças que integram os órgãos, os elementos operacionais que estão aqui elencados. Não pensem que são só estes fazem parte de um turno. Em termos da Marinha, além do comando da Zona Marítima dos Açores e as capacidades que tem em terra, dispõe da unidade naval que disponibiliza para a proteção civil um conjunto de capacidades que diferem em função da tipologia de navio. As que estão aqui elencadas é para um NPO, tem capacidade de apoio médico-sanitário, reconhecimento terrestre, operações de mergulho, combate a incêndios, e operações de mergulho é uma capacidade que nem sempre está disponível. Combate a incêndios, apoio à eletricidade e mecânica e busca e salvamento urbano. Em termos de a componente terrestre, representada na região autónoma dos Açores pelo Comando da Zona Militar, temos os dois AMACs, que são agrupamentos militares para apoio civil. O AMAC 1 na Ilha Terceira, associado ao Regimento de Guarnição número 1, e o AMAC 2, associado ao Regimento de Guarnição número 2, aqui na Ilha de São Miguel. As capacidades que estão ali apresentadas são capacidades que estes dois AMACs têm disponíveis e que estão, sempre que é necessário, ao serviço do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para apoio às populações. Relativamente à Força Aérea, já conhecido, portanto, as duas tipologias de aeronaves sediadas na região autónoma dos Açores, é a aeronave EH 101 da esquadra 751 e o C295 da esquadra 502. A prontidão destes meios difere de meio para meio, de capacidade para capacidade. Em regra, estão num nível normal
com uma prontidão de 72 horas, excetuando os meios da componente naval. A unidade naval está com uma prontidão de 2 horas por força da missão específica de busca e salvamento, e as unidades, portanto, as aeronaves estão com uma prontidão de 45 minutos para evacuações aeromédicas e para missão SAR. Em termos de a ativação dos meios para apoio militar a emergências civis na região autónoma dos Açores. Como é que funciona? Como é que comunicamos? Como é que interagimos com a proteção civil? No slide estão apresentadas as duas tipologias, portanto, a organização no continente e a organização na região autónoma, nas regiões autónomas, mais concretamente, neste caso, para a região autónoma dos Açores. Isto começa com um pedido de apoio por parte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, normalmente disputado pelo Centro de Operações de Emergência, que depois é formalizado através de uma nota do Governo Regional. A partir daí, a comunicação começa a fluir, as tarefas são identificadas, são colocadas à consideração do Comandante Operacional dos Açores e depois são atribuídas às componentes. Existem duas tipologias de apoio que estão definidas na lei, é o apoio programado e o apoio não programado. O apoio programado é aquele que é refletido nos planos, no caso, no Plano Regional de Emergência Civil dos Açores, no PREPCA, conhecido por todos, imagino eu, ou o apoio não programado. O apoio não programado é todo o outro que não está lá, que as Forças Armadas garantem ou asseguram. Portanto, o apoio não programado são situações inopinadas em que a Proteção Civil identifica que as Forças Armadas têm capacidades que podem ser úteis para responder a uma emergência e esse apoio inopinado é sempre colocado à consideração do Comandante Operacional. Isto, no fundo, é a materialização daquilo que estava antes, portanto, o nível operacional, e a nível operacional está o Centro de Operações de Emergência do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e, neste caso, o Comando Operacional dos Açores através do seu Centro de Operações, que depois identificam as tarefas, o que há a fazer, não é? O nível operacional identifica o que fazer. O como fazer é atribuído à tarefa à componente e a componente é que vai identificar o como vai fazer essa tarefa. Em termos de planos, a ativação de planos, portanto, preparar, no fundo, preparar para aquilo que pode acontecer. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem o PREPCA, o Comando Operacional dos Açores, por sua vez, para resposta ao apoio que for solicitado, tem o Plano Açor, e o Plano Açor até há bem pouco tempo incorporava as duas vertentes, a vertente de defesa militar e o apoio militar a emergências civis, tornando um documento classificado, de forma a conseguir tornar o documento mais acessível e evitando aquela situação que há pouco foi aqui evocada de local específico para consulta e pessoa devidamente credenciada. Estamos a separar os planos, portanto, estamos a edificar o plano IAFRE para a defesa militar e o plano Açor manter-se-á como o plano para apoio militar a emergências civis. De uma forma mais global, quando ultrapassamos as nossas capacidades, como há pouco o Sr. Presidente referia, o token passa um bocadinho acima e é ativado o Plano Atlântico. O Plano Atlântico é um plano militar nacional, mais vocacionado para o apoio às regiões autónomas. Extrapolando este ainda, temos o Plano Nacional, que engloba o território nacional continental, mais o território nacional insular, que é o Plano Capelos. Em termos de comunicação, como há pouco dizia, vamos focar naquilo que é a comunicação interna, portanto, a comunicação entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o Comando Operacional dos Açores e as componentes, e na vertente voz, são estes os circuitos que nós utilizamos. Na vertente voz, portanto, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores faz a difusão dos SMS, entra em contato connosco por via telefone, seja ele telefonia IP ou pelo sistemas rádios, que é o caso do Ciresp ou Ritera. Por sua vez, nós internamente utilizamos a telefonia de voz sobre IP para fazer comunicação ascendente e descendente e o Ciresp e ainda rádio, portanto, comunicação rádio por via VHF ou HF.
Se é suficiente, se são todos utilizados, eu diria que sim, são todos testados com frequência e com regularidade para manter a proficiência dos nossos militares na comunicação nos diferentes circuitos, porque eles são robustos, são resilientes, mas são sempre passíveis de falhar e por isso temos que manter a proficiência dos nossos militares na operação dos diversos circuitos. Se por um lado temos a voz, no outro lado temos os dados. Naturalmente que as tecnologias de informação vieram ampliar a capacidade de comunicação e, neste caso, como provas dadas de sucesso, as videoteleconferências disponibilizadas por plataformas como são o Microsoft Teams têm sido prova de que funciona, é rápido e é eficaz. Nós temos um canal estabelecido por VTC, portanto, videoteleconferência, com proteção civil, com o COI, por onde recebemos a comunicação das tarefas. Depois temos outro canal de VTC, em que comunicamos de forma descendente e ascendente naquilo que é a atribuição da tarefa, a disponibilidade das capacidades das forças, portanto, das componentes, para dar resposta ao Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. A vermelho são sistemas classificados, a preto são sistemas de comunicação não classificados. Por sua vez, o posto de comando avançado, tal como disse, serve de centro de operações avançado em apoio ao comandante, também dispõe deste tipo de comunicação, apoiado ou em dados móveis ou em comunicações satélite. Por fim, a atividade operacional. O que é que nós fazemos? Como é que nós nos preparamos para dar resposta a eventuais crises? A primeira parte é reconhecimento. Efetuamos um reconhecimento minucioso das ilhas, nomeadamente através do levantamento de itinerários de evacuação, primários e secundários, de pontos de reunião e o reconhecimento de portos e portinhos para eventuais evacuações. Portanto, a primeira parte para mobilização interna na ilha, a segunda parte para evacuação por via marítima e a terceira parte através do reconhecimento helicóptero landing zones, portanto, zonas onde é possível aterrar uma aeronave, sejam eles através do helicóptero ou através do C-295, mais nas pistas dos aeródromos ou aeroportos. Fazemos esse levantamento minucioso para sabermos o que é que fazemos, como fazemos e onde fazemos. Em termos de conhecimento, como é que nós criamos o conhecimento situacional de tudo aquilo que está acontecendo na região autónoma dos Açores? Monitorização. Monitorizamos sistemas de informação classificados, não vou aqui elencá-los naturalmente, como devem de imaginar, sistemas de informação não classificados dos ramos, o Oversea para a Marinha, o SIGOP para a componente terrestre e o PS3 para a componente aérea, e depois recorremos também a fontes abertas na internet, como é o caso, e aqui dou relevância ao papel que o IPMA e o Civisa têm na região autónoma dos Açores. São fontes de conhecimento e de informação que para nós são muito importantes, que temos em grande consideração e que nos servem, no fundo, para, antes da Proteção Civil nos pedir apoio, incrementar o estado de prontidão das nossas forças e capacidades para dar resposta a eventuais necessidades. Portanto, aqui vem neste slide um conjunto alargadíssimo de sistemas de informação, monitorizamos, todos os dias há briefings meteorológicos, todos os dias aproveitamos a informação do Civisa para termos o cenário do que está a acontecer em termos sismovolcânicos e não só, bebemos de outras fontes abertas, credíveis naturalmente, para apoio à decisão do comandante. Como é que nos preparamos? Preparamos com treino. Foi falado aqui na formação, foi falado aqui na preparação, na prevenção. Treino. Treino é uma vertente muitíssimo importante para a capacidade de responder a eventuais necessidades colocadas, seja na vertente da defesa militar, seja na vertente do apoio militar a emergências civis. A tipologia dos exercícios são estes. Pardal é um exercício que versa essencialmente sobre comunicações, com os 3 ramos e o Comando Operacional dos Açores. O Gaivota, e aqui vou tentar aqui que os meus adjuntos me orientem à distância, o Gaivota é Marinha e Força Aérea.
O FOCA é um exercício conjunto com o Exército e Marinha, e Canário é um exercício entre Força Aérea e Exército. E acertei, não foi? Os meus adjuntos para a componente terrestre e naval estão aí na plateia. Estes exercícios mais pequenos concorrem para os exercícios maiores, como é o caso da cooperação ou participação que fazemos no exercício da Proteção Civil, que é o TOR. O Açor, que é um exercício militar, mas para treinar as nossas capacidades em resposta a apoio militar e emergências civis, e o MIAFRE, recentemente criado, que será a primeira edição da série destes exercícios para defesa militar, será feita este ano em outubro. Portanto, um treino muito bem lubrificado, identifica as nossas fragilidades, identificamos os erros que se cometem e aprendemos com eles, melhoramos sempre os procedimentos. Em termos de atividade operacional recente, podia estar aqui a evocar as operações que as Forças Armadas, em que as Forças Armadas participaram no apoio à proteção civil, mas a verdade é que a mensagem que vos quero transmitir é que as Forças Armadas estão sempre prontas para dar apoio às populações, sempre. E é isso que se pode ver aqui em termos cronológicos. Recordo-me que a primeira vez que cá vim, já em 1991, as Forças Armadas participavam no âmbito deste tipo de operações. E deixo-vos aqui a participação no mais recente acidente, que foi o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, ano passado, em maio, e a participação das Forças Armadas, a colaboração que demos para o apoio à proteção civil, na resposta às populações, mais concretamente aos doentes que estavam lá hospitalizados. Isto sumariza o que nós, o pouco, muito, o que foi possível responder naquele momento. E terminaria a minha apresentação dizendo-vos que, como já foi referido aqui pelos vários oradores, a proteção civil é responsabilidade de todos e não se resume à resposta dada numa situação em concreto. Na realidade, a resposta a situações associadas a riscos naturais e outros assenta essencialmente em 5 vetores. Prevenção, que cabe a todos nós, a formação, pilar essencial para sabermos o que é que temos que fazer, o equipamento necessário para agirmos, a preparação através dos planos para saber o que fazer, em que situações e, no fim, o treino para testar as nossas capacidades. É isto que vos tinha para trazer aqui. Portanto, só com muito investimento nestas grandes 5 áreas é que é possível dar uma resposta eficaz e, no caso das Forças Armadas, pretendemos que seja sempre eficiente às populações. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Comandante. Dentro do tempo, fantástico. Sr. Comandante, sem sombra de dúvidas que o COA, os diversos ramos, são aliados, são parceiros do Serviço Regional e, portanto, é de enaltecer e, obviamente, o Serviço tem todo o gosto em trabalhar em conjunto. Obrigado por nos trazer aquilo de uma forma geral, aquilo que é a missão do COA, como é que está organizado, a interação que existe entre o COA e os diversos ramos. Toca num ponto muito importante que depois ali a nossa oradora, a doutora Gisele, vai ter que tocar nele, que tem a ver com a comunicação. Falou na comunicação interna e isso é um ponto importante. Muitas vezes pensamos na comunicação externa, mas tem que haver comunicação interna. E isto acho que é um ponto fantástico de se abordar. Ficamos com uma noção daquilo que são os meios, as capacidades alocadas nos Açores, obviamente sabemos que existem mais meios disponíveis. Ficamos com uma noção também daquilo que são os procedimentos para pedido de apoio às Forças Armadas e voltou novamente a tocar num ponto importante aqui, que são os planos. Não se tratou apenas de falar de planos, os planos gerais, mas fala em planos específicos. E, efetivamente, é preciso ter planos específicos, é preciso operacionalizá-los e é preciso testá-los, é preciso treiná-los. Para terminar, a importância da comunicação, e mais uma vez aqui tocamos num ponto importante, que é a redundância dos sistemas, de existirem sistemas de redundância,
E obrigado por nos trazer também como é que se preparam para dar resposta às situações, às solicitações do Serviço Regional de Proteção Civil. E mais uma vez, fica aqui demonstrado a importância da monitorização e a interação com outros agentes de proteção civil ou não, nomeadamente o COA, o Civisa, a entidade onde também vão recolher alguma informação científica. Muito obrigado. Vamos então passar ao segundo orador, enfermeiro Armando Almeida, portanto é licenciado em enfermagem, mestre em riscos e proteção civil, é especialista em enfermagem de reabilitação, pós-graduado em supervisão clínica, pós-graduado em gestão de serviços de saúde, encontra-se a frequentar o doutoramento em enfermagem e tem o título de especialista para o ensino. Tem competência diferenciada em emergência extra-hospitalar, pela Ordem dos Enfermeiros, competência avançada em gestão pela Ordem dos Enfermeiros, competência avançada em supervisão clínica pela Ordem dos Enfermeiros. Tem experiência profissional na área da emergência pré-hospitalar no Instituto de Socorros, no INEM, peço desculpa, na área dos meios ELI, VMER e CIV, e cuidados intensivos e urgência. Foi ainda diretor regional de saúde da região autónoma dos Açores e já desempenhou diversos cargos de assessoria e coordenação. Participou em diversos grupos de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde, da DGS, INEM e Serviço Regional de Saúde dos Açores. Integrou também o grupo de peritos do INEM, responsável pela reestruturação da formação em emergência médica. Tem experiência como formador em diversos programas internacionais de formação na área de emergência. Atualmente é professor adjunto da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, no Polo de Angra do Heroísmo. Professor adjunto convidado da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa e é coordenador regional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa na região autónoma dos Açores. Eu ia tentar fazer a minha apresentação mais próximo, mas estou sem pilhas, portanto vou passar aqui o microfone. Bom, começar por agradecer o convite, Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, na sua pessoa cumprimentar todos os representantes das entidades civis e militares aqui presentes, cumprimentar todos os presentes na sala e começar por vos dizer que é um risco fazer uma comunicação a estas horas, porque a plateia está seguramente vulnerável, porque a digestão já está em curso, outros sistemas estarão desligados neste momento, mas fiquem tranquilos porque a minha apresentação não vai constituir um perigo e, portanto, o resultado disto é um risco baixo, com certeza absoluta. Muito obrigado. Bom, assim estou mais confortável. Cumprimentar também aqui os ilustres presentes que partilham esta mesa comigo e dar-vos nota aqui de que estes próximos 20 minutos serão a partilha daquilo que foi sendo o percurso que fomos fazendo. Eu tenho a honra de pertencer, arriscaria dizer, à maior organização humanitária do mundo, que é a Cruz Vermelha, que opera basicamente em 3 grandes grupos de pessoas, através das sociedades nacionais, portanto, Cruz Vermelha Portuguesa, Cruz Vermelha Italiana e por aí fora, através da Federação da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que basicamente é a estrutura que coordena a intervenção destas sociedades nacionais em situação de acidente grave ou catástrofe e depois através do Comitê Internacional que está presente nas zonas de conflito e certamente que tem entrado pela casa adentro de todos nós a troca de prisioneiros que fomos assistindo, ou de reféns neste caso, que fomos assistindo ao longo dos dias nas televisões. E portanto é esta organização, é deste esforço conjunto que resultam aquilo que são as operações e as respostas que nós conseguimos dar. E, portanto, quando olharem para alguém vestido com a farda que eu tenho, perspectivem sempre que a nossa resposta está suportada num conjunto de respostas internacionais que podem ser mobilizadas a todo o tempo, que, inclusive, podem ser mobilizadas aqui para a região autónoma dos Açores, caso seja necessário. Este é um mapa que nos mostra, retirei isto hoje de manhã,
do site que monitoriza as operações que a Cruz Vermelha tem em curso àquela data e àquela hora, e como podem ver, temos um conjunto de operações em todos os continentes a decorrer, e, portanto, isto resulta da cooperação efetiva das diversas sociedades nacionais que, por este mundo fora, se vão organizando para responder àquilo que vão sendo as solicitações. Não combinei com o Major Rui Andrade ser um complemento a nenhum mapa que tenha apresentado, mas este mapa vai estar presente em toda a minha apresentação no canto superior direito, para nunca nos esquecermos, efetivamente, de onde é que estamos. Eu acrescentaria duas palavras: estamos muito longe e estamos muito expostos, não é? Acrescentaria o muito. E, portanto, isto perspectiva aqui um bocadinho a forma como nos temos que organizar e como pensamos organizar a resposta aqui na região. E estamos longe, às vezes, também uns dos outros dentro da própria região. E isto também nos leva a pensar como é que vamos organizar a resposta, como é que vamos projetar a resposta. Fomos tendo por base aqui um conjunto de premissas e de pressupostos, sendo que, desde logo, a primeira resposta terá que ser sempre regional. Depois que estaremos provavelmente sozinhos durante os primeiros dias, ok? Depois que o que não estiver na região terá dificuldade em chegar, e quando eu falar efetivamente da resposta das nossas experiências, vou poder concretizar isto melhor. Que também dentro da região vamos ter dificuldades em mobilização dos recursos. Se cada um não souber aquilo que tem e se não tiver, tem que fazer e que tem que treinar, não vai, durante a crise, aprender a fazê-lo, com certeza absoluta. Portanto, o comandante Elísio dizia: não vale a pena consultar os planos durante o evento, porque não vai correr bem, com certeza absoluta. Se, por outro lado, um modelo de mobilização e de logística não estiver pensado, vai ser difícil pensá-lo naquele momento e que, de uma forma global, não vamos conseguir controlar tudo. Portanto, foi com base nestes pressupostos que nós fomos preparando a resposta aqui na região, nós, Cruz Vermelha, e, naturalmente, temos por base aquilo que são as recomendações ou que são a evidência científica que nos mostra como é que devemos de fazer. E eu, antes de falar da resposta, vou falar-vos um pouco sobre aquilo que tem sido a preparação, para depois chegarmos à resposta. E vou-me socorrer da sabedoria popular, porque a sabedoria popular diz-nos muita coisa, não é? E, portanto, até para aligeirar aqui um bocadinho mais o tema, foi dessa forma que preparei a minha apresentação. E, portanto, desde logo, não coloques os ovos todos no mesmo cesto. Portanto, nós identificámos um conjunto de áreas aqui na região que, na nossa perspectiva, precisariam de ser complementadas, e é nessa perspectiva que nós trabalhamos, de complemento, não de substituição, mas de complemento. E desde logo uma das áreas que identificámos foi o alojamento de emergência, para podermos operacionalizar as zonas de concentração e apoiar a população. E começámos com uma caixa com 50 camas de campanha, vulgarmente conhecidos por burros do mato, não é? E, portanto, foi aí que nós começámos a desenvolver esta área no concreto. Uma outra resposta que identificámos como sendo necessária tinha a ver com uma resposta de saúde, e como não precisamos de inventar nada, o que nós temos por base, por um lado, são aquilo que está definido para as equipas de intervenção rápida a nível, ou de resposta rápida a nível internacional no movimento da Cruz Vermelha, e por outro lado aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para os IMTs, que, como o comandante Elísio já disse, temos um certificado em Portugal, no Instituto Nacional de Emergência Médica, e, portanto, tudo aquilo que temos feito até agora nesta área é norteado por estes dois referenciais. E, portanto, estaremos em condições, diria eu, daqui a algum tempo, de nos submetermos a um processo de certificação, assim que seja entendido pela nossa estrutura nacional. Depois, a outra área que nós desenvolvemos logo no início foi esta área que tem a ver com a água e a higiene, na perspectiva do apoio às equipas que estão nas operações de resposta de emergência e proteção civil. E, portanto, adquirimos um conjunto de equipamentos, que podem ver aqui, que permitem que as equipas estejam confortáveis durante a operação. Inclusive é que tomem banho de água quente, que é impensável às vezes numa operação de proteção civil na sequência de um sismo, por exemplo. E, portanto, fizemos este caminho aqui também na área da água e da higiene, que depois complementámos um pouco mais à frente, que vamos ver.
Bom, e grão a grão enche a galinha ao papo, e o que foi acontecendo é que nós fomos reforçando as capacidades, até por força daquilo que foi sendo a nossa experiência de intervenção, e neste momento nós passámos das 50 camas de campanha para 900, portanto temos capacidade neste momento de 900 camas, que nos deixa minimamente confortáveis, e recentemente foi na última semana, porque tínhamos dificuldades logísticas de implementar as operações, recebemos e construímos este reboque que tem capacidade para montar uma SCAP para 50 pessoas, e portanto a lógica da operação é deixar o reboque no local e outros possam fazer a operacionalização da SCAP. E, portanto, fica aqui também um desafio para os municípios e para os representantes dos serviços municipais, que estamos disponíveis naturalmente para protocolar e ajudar a construir mais unidades desta natureza, porque será mais fácil conseguirmos fazer depois a primeira resposta. Na área da resposta de saúde, fomos-nos apetrechando com a aquisição de mais equipamento. Aqui são alguns exemplos do equipamento de monitorização. Portanto, hoje conseguimos ter capacidade para ter 4 doentes vermelhos em simultâneo, que também já nos deixa daqui de alguma forma confortáveis, e portanto estou ainda só a falar na infraestrutura, não estou a falar em profissionais, falaremos disso um pouco mais à frente. Na área da higiene fomos otimizando e fomos aprendendo que alguns dos equipamentos que teríamos comprado ou que iríamos comprar traziam-nos depois desafios logísticos, não é? E, portanto, fomos aqui um bocadinho diversificando. Por exemplo, aquele sanitário que está ali não é um sanitário químico, é um sanitário que funciona com um sistema de termocelagem e, portanto, é mais fácil de operar neste conceito de situações de exceção. Depois, recentemente, concluímos um outro projeto que tem a ver com a água. A ideia aqui principal é que os operacionais que estão no terreno têm que estar salvaguardados, ou seja, eles próprios não podem ser vítimas do evento. E, portanto, temos capacidade de potabilização de água, 600 litros por hora, depois com um laboratório que nos permite fazer análises microbiológicas e físico-químicas para termos a certeza que as equipas que estão naquela operação estão protegidas para este tipo de eventos. E depois, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e este é um projeto que não está concretizado, mas que temos em mente, porque, mais uma vez, não nos queremos substituir a ninguém, mas se tivermos um evento que seja necessário fazer descontaminação de vítimas para entrarem na unidade hospitalar, temos que estar preparados também para isso. A indústria se vê-se que temos duas, basicamente, ou seja, não são muitas, mas não nos podemos esquecer que estamos aqui no meio do Atlântico e, portanto, há aqui sempre uma rota de barcos que podem, eventualmente, ser um problema. E, portanto, este é algo que nós perspectivamos desenvolver na perspectiva da saúde, de descontaminar as vítimas antes que elas entrem ou numa estrutura móvel ou num dos hospitais que possamos ter aqui envolvidos na região. E, portanto, está em carteira para podermos continuar a desenvolver aqui as nossas capacidades. Bom, falando agora da resposta, São Jorge foi uma aprendizagem para todos e para nós também. Estas são aqui duas imagens das SCAPs que foram montadas na altura, ainda se calhar não com o verdadeiro nome de SCAP, porque faltam ali muitas coisas que uma SCAP deve ter, mas aqui também aprendemos que fazer chegar as coisas, e foi a primeira aprendizagem, nós conseguimos responder com o pouco que tínhamos na região, nós, Cruz Vermelha, e estivemos 3 dias à espera que chegassem mais 500 camas do continente, porque estavam dentro do avião e depois alguma coisa acontecia e o avião não descolava e não chegava a São Jorge. Portanto, esta foi uma aprendizagem que também tivemos e por isso fez-nos reforçar esta capacidade de termos aqui na região a resposta, ou a primeira resposta, com um número já considerável de camas para alojamento de emergência e agora na perspectiva já das zonas de concentração e apoio à população. E depois aquele evento que mudou as nossas vidas, não é? De todos, não é? Que foi o incêndio aqui do hospital. E
E tenho que dizer aqui uma coisa publicamente, estão nesta sala duas senhoras que tiveram um papel importantíssimo neste evento, que eu não vou dizer onde é que estão, nem quem são, mas que, de facto, foram aqui o elo de ligação entre as diversas estruturas que fizeram a intervenção. Assim, aqui muito rapidamente, do ponto de vista cronológico, eu visitei no dia 8, por volta da 1 da tarde, com a Sra. Secretária da Saúde e o Sr. Presidente da Câmara, o pavilhão Carlos Silveira, que estava naquelas condições que vocês veem aqui na fotografia, sensivelmente por volta das 17 horas foi tomada a decisão de que iríamos avançar para a montagem da infraestrutura dentro daquele pavilhão. Portanto, decorreram um conjunto de ações preparatórias e há um anúncio por parte do Governo Regional por volta das 8 da noite que ia ser feito esta operação. E à 1 da manhã do dia seguinte, com o apoio importantíssimo das Forças Armadas, estávamos a descarregar o equipamento já no pavilhão Carlos Silveira. Portanto, o pavilhão tinha sido completamente transformado, não é? E, portanto, nós começámos a fazer as primeiras montagens por volta dessa hora e, entretanto, fizemos uma interrupção por volta das 4 da manhã, para a equipa descansar, e no outro dia, já por volta das 9 e pouco da manhã, já tínhamos um layout perfeitamente definido de como é que iríamos funcionar e o que é que ainda tínhamos para fazer do ponto de vista da resposta. E, portanto, conseguimos nesta primeira fase logo montar uma infraestrutura para 30 e poucos doentes, com zonas de isolamento, e depois de nós entrou o trabalho dos profissionais de saúde do hospital, que rechearam a estrutura e que depois fomos acrescentando, fomos montando a outra capacidade adicional. E assim que nós terminámos de montar a primeira fase, nós já tínhamos a estrutura no continente de apoio, por isso é que eu vos disse, a vantagem de ser Cruz Vermelha é isto, não é? Nós temos a retaguarda toda nacional e internacional, tínhamos uma nova carga de equipamento pronta para vir para a região, para dar a segunda resposta, porque a primeira foi local. E, portanto, sensivelmente, eu diria que em menos de 24 horas nós conseguimos montar uma infraestrutura que, de outra maneira, se não tivéssemos, de facto, esta visão de ter esta capacidade de resposta local, eu diria que teria sido difícil de fazer acontecer. E, portanto, validámos aqui, nestas duas operações e nesta em particular, estes pressupostos que eu enunciei há pouco, e que nos mantêm naturalmente focados naquilo que será o nosso contributo aqui para as operações de proteção civil aqui na região. Uns meses depois, fomos chamados a responder mais uma vez, desta vez para apoio àquilo que foram alguns dos eventos grandes que aconteceram aqui na Ilha de São Miguel, onde nós montámos postos médicos avançados e recebemos cerca de 90 vítimas e evacuámos apenas 3 vítimas para o hospital. Agora imaginem o que era isto, 90 vítimas a sobrecarregar uma estrutura que de si já estava fragilizada. Portanto, nós conseguimos conter aqui nestas infraestruturas, fizemos suturas e aqueles que evacuámos foi porque, de facto, o tempo não nos permitiu ficar mais tempo com eles, e peço desculpa pela redundância. E dar também aqui uma outra nota muito importante. Nós fomos intervir, nós, Cruz Vermelha, em áreas territoriais das corporações de bombeiros, que nos receberam de uma forma extraordinária, portanto percebemos todos rapidamente que estávamos ali para nos complementar e que se fizéssemos o trabalho em conjunto o resultado ia ser bom com certeza absoluta. E, portanto, esta perspectiva de cooperação interagência é determinante. Montámos estruturas variáveis em função do local onde estávamos, em função também da avaliação de risco, mas todas com capacidade de suporte avançado, de pequena cirurgia e, portanto, foi um trabalho muito interessante que não sei se vai repetir este ano ou não, mas que aguardaremos que, a seu tempo, o que é que poderá vir a acontecer neste assunto. Ainda mais recente, tivemos também a oportunidade de responder a uma nova solicitação, que foi a necessidade de deslocar para a região uma ambulância do tipo C, de cuidados intensivos, para dar apoio ao hospital modular, e depois de converter essa ambulância numa outra tipologia mais adaptada, que é uma ambulância A2, que neste momento está em operação e, portanto, ou seja, mais uma vez estivemos disponíveis, como sempre, para dar a resposta que vai sendo solicitada.
Bom, o desafio agora, do ponto de vista daquela estrutura de saúde, e basicamente porque o alojamento de emergência vai estando mais ou menos consolidado, a nossa preocupação neste momento é que nós temos a infraestrutura, conseguimos montá-la, mas temos que colocar lá profissionais de saúde dentro. E os profissionais de saúde terão que ser necessariamente Serviço Regional de Saúde, terão que ser treinados não na perspectiva clínica, mas na perspectiva da operação. Portanto, toda a gente tem que saber montar a tenda, toda a gente tem que saber operar o sistema de descontaminação de água e, portanto, é um caminho que estamos a fazer. Mais uma vez, não vamos inventar, há recomendações internacionais sobre este assunto, que estão disponíveis, não é? Já temos aqui o caminho trilhado e é essa articulação que estamos a fazer com o Serviço Regional de Saúde e também com as ordens profissionais que têm que estar ou deverão estar envolvidos e com todos aqueles que se quiserem juntar a nós, desde os órgãos do Governo Regional, aos municípios, às Forças Armadas e às Forças de Segurança. E, portanto, este trabalho é um trabalho que está, neste momento, em marcha, da nossa parte, em curso. Portanto, eu diria que daqui a algum tempo estamos em condições de poder começar a fazer as primeiras ações para que, quando formos solicitados, possamos, em conjunto, responder sob a mesma perspectiva. E, já quase a terminar, que ainda penso que estou no meu tempo, deixar aqui um conjunto de considerações que me parece neste momento que são importantes. Primeiro, a cooperação interagência determina o sucesso da resposta. Experienciámos isso e está provado, não temos dúvidas. O conhecimento sobre os recursos e as capacidades de cada uma das entidades envolvidas contribui em muito para o sucesso da resolução da operação. Temos que saber o que é que cada um de nós que temos e não levem a mal, estas minhas fotografias não foram um desfile de vaidades, foi uma forma de conseguir passar e mostrar o que é que temos para que, de uma forma rápida, todos aqueles que temos que intervir e que temos responsabilidades para tomar decisões, possamos saber o que é que esta entidade em concreto tem disponível. Cada entidade tem que fazer a sua parte na fase da preparação de forma proativa. Não devemos e não podemos ficar à espera que nos solicitem, preparem-se. Não é? Temos que ser proativos, temos que fazer o nosso trabalho de casa. A cor da farda é apenas um indicador que nos vincula a todos na resposta. Não deve ser um fator que divide. E isto é outro aspecto que é muito importante. Independentemente da cor da farda que possamos estar a envergar, porque às vezes vai mudando, não é? Devemos de assumir que todos somos parte da solução do problema. Mais uma vez, não combinei aqui algumas coisas, mas quem coordena deve fomentar a todo o tempo o estabelecimento de pontos e a partilha de recursos entre as entidades e deve também ser o apoio institucional e, acima de tudo, o apoio técnico. Porque às vezes precisamos efetivamente desse respaldo, não é? Que de facto as entidades que estão mais desenvolvidas numa determinada área nos ajudem tecnicamente a poder, no fundo, concretizar aquilo que são as nossas aspirações enquanto entidades, que às vezes andam mais devagar porque por algum motivo não procuramos ou não temos esse apoio. E quase a terminar, mais uma vez reforçar que a primeira resposta é local. Por isso temos que estar autónomos nas primeiras horas e estar preparados. E depois roubei aqui as 3 primeiras palavras ao Papa Francisco e acrescentei mais uma. Portanto, todos, mas mesmo todos, vamos ser necessários. Está bem? Por isso, se perspectivarmos a nossa intervenção desta maneira, daremos um contributo seguramente para que a resolução da situação aconteça de forma mais adequada. E estou disponível para questões que possam ter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Cruz Vermelha já vem sendo um parceiro do serviço há algum tempo, um parceiro principalmente ao nível logístico fundamental. Obrigado por nos trazer aqui de forma simples e muito objetiva aquilo que é a importância e a dimensão da Cruz Vermelha portuguesa, da Cruz Vermelha como um todo. Toca aqui num ponto importante que é, quando fala nos pressupostos, a necessidade de nós próprios, colocar-nos a nós próprios um conjunto de questões. E a partir daquele conjunto de questões começar a traçar um caminho. E realmente isto é importante, esta reflexão. E depois de começar a traçar o caminho, seguir aquilo que são orientações internacionais ou aquilo que são recomendações. Realmente isto é fundamental e muito importante.
A diferenciação, obrigado primeiro por nos trazer também a diferenciação dos meios que têm disponíveis e realmente que existiram lições aprendidas daquilo que surgiu, daquilo que aconteceu em São Jorge. E na sequência disto, melhoramos, conseguimos evoluir o sistema de proteção civil. Mais uma vez aqui a tocar na importância da formação e o envolvimento de todas as instituições. A partilha da informação entre instituições é fundamental. Eu quero voltar só aqui um bocadinho atrás, se me permitir, que tem a ver com as lições aprendidas relativamente a São Jorge e às outras ocorrências. Mas principalmente São Jorge, o que é que permitiu ver? Aquilo que é o princípio da subsidiariedade, não é? Que é, vamos começar ou estamos a escutar, tivemos o patamar acima, pronto para enviar e realmente isso ficou demonstrado em São Jorge. E sim, senhor, fazer referência aqui que realmente todos os agentes de proteção civil devem estar envolvidos nas ações. Quando digo todos, desde os bombeiros, da Cruz Vermelha, PSP, GNR, todos devem ter assento, porque proteção civil é isto, somos todos nós, todos os agentes. Obrigado e vamos então passar para o próximo orador. Muito bem. Eurico Machado, comissário Eurico Aguiar Machado, é mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Nasceu a 7/6/1994, é natural de São José, Ponta Delgada, é atual comandante da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, chefe da área operacional da Divisão de Polícia de Ponta Delgada e porta-voz do Comando Regional da PSP dos Açores. Já exerceu funções como comandante de esquadra de Ponta Delgada, comandante de esquadra de intervenção e fiscalização policial, comandante da esquadra da povoação, comandante da esquadra de segurança aeroportuária de Ponta Delgada. Sr. Comandante. Muito bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Moderador, aqui pela apresentação. Primeiramente, e como já é panágio, agradecer aqui o convite que foi endereçado à Polícia de Segurança Pública. É de facto com muito gosto que cá estamos e que vimos aqui um pouco falar sobre esta importantíssima e sempre em voga temática que é a proteção civil. Aproveito também e na mesma medida para congratular esta iniciativa, este seminário. Efetivamente, tenho assistido o seminário desde a parte da manhã, desde o seu início, e efetivamente têm sido aqui debatidas e escalpelizadas questões particularmente importantes no âmbito aqui da proteção civil. Foco também a ver aqui o público, portanto, e aqui este palco bem composto, é muito bom sinal. Conforme foi dito aqui, proteção civil somos todos nós, não é? Não é apenas e só aqui as entidades e os agentes de proteção civil aqui representados, somos todos nós enquanto cidadãos. Por isso também folgo em ver aqui o auditório muito bem composto. Dito isto, da minha parte caberá naturalmente fazer aqui e dar aqui um pouco a perspectiva e a ótica da Polícia de Segurança Pública enquanto agente de proteção civil, tentarmos perceber um pouco aquele que é o papel da PSP e também vou tentar aqui fazer a ponte com alguns casos práticos, com algumas ocorrências que nós já tivemos. Efetivamente, a região autónoma dos Açores é uma região que já coleciona aqui muitas ocorrências, diferentes índoles, diferentes naturezas, todas elas enquadradas aqui nesta questão da proteção civil, algumas delas naturalmente, tendo em conta a sua importância e dimensão, já foram aqui faladas. O meu objetivo é, de facto, fazer aqui a ponto com estas ocorrências, tentarmos analisar um pouco, tentar perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que podemos melhorar. No fundo, é importante nós fazermos essa retrospectiva e tentarmos perceber como é que foi a nossa atuação perante este tipo de ocorrência e, sobretudo, se essa nossa atuação foi efetivamente eficaz, que, no fundo, é aquilo que todos nós, enquanto agentes de proteção civil, objetivamos. Dito isto, gostaria de introduzir aqui a minha apresentação com uma frase de Nicolau Maquiavel, isto apenas e só para dizer que estas questões da proteção civil, em bom rigor, já são faladas há muitos anos atrás, portanto, neste caso, há muitos séculos atrás, já se falava qualquer coisa sobre isto, dizia concretamente que os acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade, os que foram previstos facilmente. Bom, Nicolau Maquiavel, obviamente, estava certo.
Só podemos concordar e corroborar com esta afirmação. Na medida em que, se tivéssemos aqui mais tempo, ou se preparássemos ou planeássemos aqui determinada ocorrência com mais tempo e com maior antecedência, a partir do resultado seria melhor. Acontece que, no caso da proteção civil, isto nem sempre acontece, ou seja, muitos dos episódios, muitas das ocorrências são imprevistas, são imprevisíveis, algumas até 100% imprevisíveis, não há como prever. A questão da meteorologia até conseguimos prever aqui com alguns dias de antecedência, eventualmente, sem grande precisão, mas vamos conseguindo. Há outros que não há previsão possível e a única previsibilidade que nós temos é saber que este tipo de ocorrência vai acontecer. Não sabemos quando, não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos como, não sabemos em que moldes, não sabemos com que intensidade. Agora sabemos que vai acontecer e é precisamente para isso que existem os planos de prevenção, os planos de contingência. Precisamente para isso que é importante termos aqui a devida coordenação, a devida articulação entre os demais agentes de proteção civil, na medida e no sentido de fazer face a estes acidentes que inevitavelmente e invariavelmente vão acontecer. Bom, aqui também fazer um pouco o enquadramento da PSP enquanto agente de proteção civil, portanto dar nota que na nossa própria lei orgânica isto vem expresso, vem enumerado, portanto a PSP muitas vezes associada a questões mais relacionadas com a segurança interna, naturalmente, tudo o que tenha a ver com a resposta a ocorrências, reposição e manutenção da ordem pública, investigação criminal, questões relacionadas com o trânsito. Agora, mais recentemente, também temos funções a nível do controle de fronteiras, paralelamente cooperação internacional, proteção ambiental, enfim, etc., etc., mas também na nossa própria lei orgânica vem aqui a menção da proteção civil, portanto a PSP enquanto agente de proteção civil e com funções e competências nesta área. Complementarmente a isto, e que não poderia deixar de ser, também falar aqui na Lei de Bases de Proteção Civil, que no seu artigo 46, salvo erro, enumera aqui todos aqueles que são os agentes de proteção civil. Eu, aliás, vou fazer aqui a questão de verbalizar cada um deles, portanto, desde os corpos de bombeiros, as forças de segurança, as forças armadas, os órgãos da Autoridade Marítima Nacional, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, o INEM e demais entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde, sapadores florestais e aqui a Cruz Vermelha Portuguesa. E, efetivamente, todos estes agentes de proteção civil têm o seu papel no âmbito daquela que é a sua atividade, o seu quadro de competências, têm o seu papel e um papel absolutamente determinante aqui na resolução de determinada ocorrência. E muitas vezes é precisamente a articulação entre todos esses agentes de proteção civil que fará aqui nós termos uma resposta verdadeiramente eficaz face ao problema e à ocorrência com que nos deparamos. Portanto, isto aqui, no fundo, para enquadrar a PSP enquanto agente de proteção civil. A nível de responsabilidades da Polícia de Segurança Pública, isto no teatro de operações, isto no terreno, obviamente será difícil num único slide enumerar todas aquelas competências que nós poderemos ter, isto varia muito conforme a natureza da ocorrência e a índole da ocorrência, naturalmente. Portanto, aqui destacar designadamente o isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança. Isso, aliás, acaba por ser daquelas medidas que qualquer força de segurança, seja a PSP, seja a GNR, numa primeira linha tem um cuidado de fazer, isto precisamente para possibilitar que outros agentes de proteção civil possam trabalhar de forma segura e com o devido espaço. Na mesma linha de pensamento, a questão da restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de emergência ou evacuação, escolta e segurança de meios das forças operacionais em deslocamento para operações, isto também é bastante importante. No fundo, aqui, trazer condições a quem estão, aos demais agentes de proteção civil que estão a trabalhar. Também aqui a questão do apoio à evacuação de populações em perigo, isto obviamente aqui uma tarefa compete à PSP e não só, aos demais agentes de proteção civil, uma tarefa indeclinável, não é? Na medida em que se afigura bastante importante, sobretudo naqueles incidentes de maior gravidade, maior complexidade. Vemos, por exemplo, na questão dos incêndios florestais, isso mais em Portugal continental, não tanto aqui na nossa região, mas dar-se essa situação de evacuação aqui das pessoas em situações de maior perigo e em zonas de maior perigo, naturalmente. Aqui a segurança de infraestruturas locais ou equipamentos. E aqui destacaria também o empenhamento de recursos especializados. Ou seja, paralelamente àqueles que são os nossos recursos ordinários, também, dependendo da natureza da ocorrência, nós empenharmos meios mais técnicos, mais especializados. Destaco aqui, a título de exemplo, a Brigada de Proteção Ambiental, que são, no fundo, polícias com formação específica e com atuação direta nesta questão do meio ambiente, mas também a sinotecnia, portanto, os nossos binómios sinotécnicos, os nossos cães polícias, não é que são
que é também aqui uma valência policial subejamente conhecida e que, sobretudo numa vertente, por exemplo, de busca e salvamento, acabam por ter aqui também um papel bastante importante. A questão do VANT, portanto, o veículo aéreo não tripulado, vulgarmente conhecidos como os drones, não é? Utilizando aqui linguagem mais simples e menos técnica, no fundo acaba por ser uma ferramenta particularmente útil. Nós temos feito uso a miúdo, portanto, desta ferramenta no âmbito da nossa atividade operacional, por exemplo, no contexto de uma ocorrência de desaparecidos, não é? Que é algo que acontece, infelizmente, frequentemente, acaba por ser um meio técnico que nós temos utilizado bastante, portanto, facilmente consegue cobrir aqui uma área muito vasta e, sobretudo, chega a locais portanto, mais remotos, que a nível de acesso pedonal seria um pouco mais complicado. Portanto, no fundo, aqui é empenhar recursos diferenciados, precisamente para resolvermos ocorrências que, por natureza, já são diferenciadas. Bom, dito isto e feito aqui este breve enquadramento daquele que é o papel da PSP enquanto agente de proteção civil, eu faço aqui também questão e acho que faz sentido nós trazermos de facto aqui este seminário, portanto, algumas ocorrências que nós temos tido aqui no âmbito de proteção civil, todas elas muito distintas, mas vale a pena nós analisarmos aqui e escalpelizarmos um pouco mais. Desde logo, e já falei aqui, ocorrências de pessoas desaparecidas, portanto, isto é algo que acontece com alguma frequência, acontece de forma a miúdo, portanto, nem todas as ocorrências de pessoas desaparecidas, obviamente, são necessariamente uma ocorrências de proteção civil, nem sempre há esse escalamento e alavancam nesse sentido, ou seja, muita esmagadora maioria destas ocorrências, felizmente, acabam por ser resolvidas numa primeira linha, ou seja, a PSP, quando tem notícia deste tipo de situação, de imediato, enceta aqui diligências investigatórias iniciais e, fruto dessas diligências, na maior parte dos casos, efetivamente conseguimos localizar a pessoa alegadamente desaparecida. Acontece que há muitas outras situações em que isso não acontece e, efetivamente, a ocorrência escala e acaba por envolver aqui o empenhamento de muitos outros meios. Aqui trago o exemplo de Ribeira Quente, o cidadão turista. Aliás, muitas dessas ocorrências, inclusivamente, estão relacionadas com os cidadãos turistas. Portanto, aqui o turismo na região, sem dúvida, tem crescido bastante e, paulatinamente, vai crescendo, certamente, ao longo dos próximos anos. E, efetivamente, sendo a região autónoma dos Açores um destino turístico por natureza e associado aqui à natureza, temos cada vez mais turistas nos nossos trilhos. Isso tem, de facto, aqui representado algumas ocorrências, concretamente cidadãos turistas, aqui nos nossos trilhos. Aqui dou o exemplo do cidadão suíço na Ribeira Quente, na Lagoa de Fogo também um cidadão belga, salvo erro na Ilha de São Jorge também um cidadão belga, desaparecido. Isto, de facto, aqui envolveu aqui grandes operações de proteção civil, o envolvimento de várias entidades, logo aqui naturalmente os bombeiros, também a parte da Polícia Marítima, muitas vezes esses desaparecimentos estão associados aqui à orla costeira, portanto envolve aqui de facto aqui uma operação de maior escala. Falar aqui da pandemia, isto também já foi aqui falado, obviamente, enfim, é aqui naturalmente uma ocorrência que escala muito aquilo que é a proteção civil, aqui uma ocorrência a nível global, que muito nos marcou, oxalá que não tenhamos a breve trecho, ou nunca mais tenhamos, melhor dizendo, aqui outro contexto pandémico, não é que o futuro seja bem mais promissor e auspicioso a esse nível. Foi uma fase particularmente complicada, que exigiu muito de todos nós, enquanto cidadãos, e em particular, como deverão calcular aqui, dos agentes de proteção civil. A título de exemplo, recordo-me perfeitamente na dificuldade ou no desafio que foi materializar todas aquelas medidas que eram decretadas e semanalmente muitas vezes mudavam aqui as medidas que eram decretadas, por exemplo, as cercas sanitárias, todos nós estamos bem recordados disto, portanto, às vezes de um dia para o outro, tentarmos aqui materializar e enfim, tornar na prática possível aquelas medidas que eram decretadas no dia anterior. Portanto, foi particularmente desafiante para todos nós, enquanto agentes de proteção civil, e acaba por ser sempre um bom exemplo para escalpelizarmos um pouco. Aqui o incêndio do H10 também já foi aqui fortemente salientado, portanto também uma super ocorrência, como eu costumo dizer, uma ocorrência muito bem sucedida, na minha opinião, enfim, planeou-se ou delineou-se dois objetivos primordiais, por um lado aqui controlar as chamas, e nesse sentido os bombeiros tiveram aqui assumindo-se como protagonistas e tiveram de facto esta hercúlea tarefa de controlar as chamas. Bem sei que não foi fácil, mas conseguiram com grande sucesso, e por outro lado aqui evacuar a todos os doentes que se encontravam, os muitos doentes que se encontravam no hospital. Obviamente isso para nós foi um desafio, portanto envolveu aqui várias entidades, estão também os militares, obviamente a área da saúde, isso foi aqui falado, tiveram aqui um papel absolutamente determinante.
Da nossa parte, essencialmente, aqui a criação dos tais perímetros de segurança, os tais corredores de circulação. Como devem imaginar, do ponto de vista da logística, a gestão desta ocorrência não foi fácil e a circulação de viaturas ali naquela zona do H10 foi imensa. Portanto, foi um desafio para todos nós, mas que eu acho que no cômputo geral podemos fazer um balanço francamente positivo. Aqui uma ocorrência totalmente inesperada, não é diferente aqui da questão das tempestades, portanto, ninguém estava à espera que isto acontecesse e a verdade é que nós conseguimos responder várias entidades e aqui a articulação e a coordenação entre várias entidades é que possibilitou efetivamente aqui uma boa resposta e uma resposta eficaz perante aqui este incêndio. Aqui falar também de condições meteorológicas adversas, até posso fazer aqui a ponto com a questão sísmica também, nós estivéssemos nós aqui na região autónoma dos Açores, portanto são inúmeros aqui os exemplos que nós temos tido aqui a este nível, com respostas obviamente difíceis, desafiantes, aqui sem dúvida com a atuação de vários agentes de proteção civil. Eu vou aqui mais à frente escalpelizar um pouco mais a questão do furacão Gordon, que foi um desafio muito interessante. A nível de crises sísmicas também já temos várias e foram sendo aqui faladas, a questão de São Jorge, da Terceira, enfim, são muitas as situações que nos desafiaram e que meteram-nos a todos nós, enquanto agentes de proteção civil, a falar e a tentar resolver o melhor possível este tipo de situação. Concretamente aqui a questão do furacão Gordon. Foi particularmente desafiante, portanto já tem alguns anos, foi em 2012, para quem não está recordado. Foi uma ocorrência um pouco peculiar na medida em que o furacão inicialmente até era de categoria 1, nem vinha bem aqui para a região, mas depois do nada cresceu para a categoria 2, depois já ia incidir concretamente aqui entre a ilha de São Miguel e Santa Maria, mais para os lados da ilha de Santa Maria. Portanto, e basicamente tivemos aqui um dia e meio para preparar esta grande operação. E efetivamente foi uma grande operação. Portanto, aqui salientar várias questões, desde logo o empenhamento de cerca de 900 pessoas. Não é qualquer operação aqui na nossa região que temos um empenhamento de 900 pessoas, é verdade aqui com várias entidades envolvidas, só para terem uma noção, só da PSP aqui da Divisão Policial de Ponta Delgada, entenda São Miguel e Santa Maria, 200 polícias envolvidos, mais aqui uma força de reserva. Ou seja, efetivamente não é por acaso que eu trago aqui este exemplo, é um bom exemplo de como num dia e meio nós conseguimos projetar todos estes meios. Aqui destaco a criação do posto de comando e aqui falarmos um pouco sobre o posto de comando. O que é o posto de comando? No fundo é aqui uma sala onde, neste caso, estará em ocorrências de maior relevo o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros e terão aqui os representantes das várias entidades, os vários agentes de proteção civil que se encontram no terreno. Isto é fundamental precisamente para que haja aqui uma profícua comunicação entre todos, não é? Esta comunicação à mesa, portanto, entre todos, tentar perceber e delinear aqui estratégias para a resolução da ocorrência é absolutamente determinante e depois é muito importante que haja a comunicação para os operacionais que estão no terreno, estão no teatro de operações, no sentido de replicarem precisamente as decisões que são tomadas no posto de comando. Portanto, isto aqui é, no fundo, o beabá de qualquer resolução de ocorrências. Estamos aqui a falar, naturalmente, de ocorrências de maior gravidade, de maior dimensão, mas isto é absolutamente elementar, a criação de postos de comando, nós, inclusivamente, em contextos de outros policiamentos, que nada tem a ver aqui necessariamente com ocorrências de proteção civil, já utilizamos muito aqui esta questão da criação de postos de comando. É absolutamente fundamental, portanto, no H10, por exemplo, também se fez, e efetivamente sublinhar aqui a importância para efeitos de comunicação e correta articulação entre todos, a criação de postos de comando. Depois de dar nota que registaram-se, felizmente, depois o furacão até acabou por ser, a quando da sua passagem, menos intenso do que estava previsto, felizmente, registaram-se 18 ocorrências, sem grande relevo, portanto aqui podemos fazer um balanço francamente positivo daquilo que foi aqui a resposta às ocorrências, no fundo toda esta operação. Aqui sublinhar também a comunicação com os órgãos de comunicação social, portanto, paralelamente a esta questão interna, já foi aqui bastante falada, desta comunicação ali e criação de posto de comando, é também muito importante a comunicação externa, né? Comunicar para fora. Pronto, isto é uma área que a mim particularmente me diz respeito, como foi mencionado, eu sou também um porta-voz da PSP, e a PSP também cada vez mais tem projetado aqui
a sua atuação nesta questão da comunicação tem crescido bastante a este nível, portanto, comunicar não só através dos órgãos de comunicação social, comunicar também através das redes sociais. Não sei, vejo aqui muitos jovens, não sei se será o caso, se seguem ou não aqui as páginas da PSP, mas efetivamente a PSP, de forma frequente, de forma diária, tenta aqui comunicar com os seus cidadãos através dos meios possíveis. E efetivamente, quando da resolução de uma ocorrência desta dimensão, desta importância, acaba por ser muito relevante aqui a criação de um porta-voz, ou aqui de uma forma de contacto, no fundo, com a comunicação social, que é, no fundo, comunicarmos com a população, não é? De forma muito objetiva, de forma muito clara, de forma aqui pedagógica e de sensibilização, de consciencializadora, na medida de transmitir aqui conselhos de segurança, para que, efetivamente, possa aqui a população estar a par do que está a acontecer e estar devidamente aconselhada. É, no fundo, aqui objetiva-se uma comunicação que seja fidedigna, que seja de uma entidade formal, e isto é muito importante para a população, temos todos noção disso, e é importante que isto aconteça sempre, sobretudo quando da resolução de ocorrências desta dimensão. Portanto, no fundo é isto, fazer aqui um balanço positivo. A tempestividade ou intempestividade da resposta, obviamente estamos sempre dependentes aqui um pouco do fenómeno da natureza, portanto, era para não ser um furacão de categoria 2, depois cresceu e depois felizmente decresceu. Bom, estamos sempre sujeitos aqui à questão da natureza, à intensidade da natureza. Nunca sabemos concretamente o que é que vem aí. A verdade é que, mesmo num curto espaço de tempo, conseguimos projetar todos estes meios e preparar bem aqui esta operação. Bom, e termino aqui com uma frase de António Amaro, portanto, um conceituadíssimo autor que muito escreveu e tem escrito acerca aqui da proteção civil, portanto, a necessidade de diversos agentes de proteção civil e socorro intervirem, complementando a sua intervenção e conjugando os seus esforços para a eficácia da operação, obriga a que haja uma perfeita coordenação de toda a ação de socorro. E é precisamente isso que nós pretendemos, portanto, que haja comunicação entre todos, que haja a devida e correta articulação, coordenação entre os vários agentes de proteção civil, e só desta forma é que efetivamente conseguimos dar aqui uma resposta que seja atempada, que seja tempestiva, que seja célere, não é? Esta questão da celeridade da nossa atuação é sempre muito importante, e que seja, no fundo, uma resposta profícua e, sobretudo, eficaz, e consigamos aqui resolver os problemas das pessoas e salvaguardar aqui o maior número de vidas possível, que é sempre esse o nosso objetivo primordial. Da minha parte, nesta fase é tudo. Sei que temos um momento depois de discussão. Depois, se tiverem alguma dúvida, queiram por favor, contactar comigo. Muito obrigado e até já. Muito obrigado. Obrigado pela visão ou vertente que nos traz em termos de security. E, efetivamente, a PSP é um parceiro quase diário. Quase em todas as ocorrências temos a PSP, excetuando as situações de emergência médica, quando é necessário, vá. Mas a PSP está muito presente durante o dia naquilo aquilo que é a resposta às ocorrências. E, efetivamente, a questão não é se, é quando é que vai acontecer. Efetivamente, vai acontecer o problema. E nós temos que nos preparar, efetivamente. Obrigado por nos trazer aqui algumas situações, alguns exemplos aí concretos, quer nas situações dos desaparecidos, a situação da pandemia, do H10, toca novamente aqui num ponto importante que é a questão da comunicação social, a comunicação que tem que existir, portanto não estou a fazer pressão, doutora, e realmente vamos tentar perceber se conseguimos chegar aqui a alguma conclusão, ou pelo menos aprender qualquer coisa. Muito bem. Vamos então passar aqui ao próximo orador. Gisele Oliveira é licenciada em Ciências da Comunicação e da Cultura pela Universidade Lusófona de Lisboa. É pós-graduada em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos pela Universidade de Coimbra. É jornalista profissional durante 18 anos. Integrou o Gabinete de Comunicação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil durante 15 anos. Docente no Instituto Politécnico de Tomar, na pós-graduação de Comunicação de Emergência. É docente no Instituto Português de Psicologia, com o módulo de Comunicação de Emergência e Relacionamento com os órgãos de comunicação social. Atualmente desempenha funções no Departamento de Formação da Escola Nacional de Bombeiros.
Muito obrigada, sou moderador. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer em meu nome, em nome da Escola Nacional de Bombeiros, o convite que foi formulado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, na pessoa do seu Presidente, Major Rui Andrade. Agradecer a vossa paciência por ainda resistirem estoicamente a este seminário para me ouvirem dizer aqui algumas coisas, uns disparates, se calhar. Em detrimento um pouco, se calhar, da apresentação que eu trouxe, mas aproveitando a oportunidade deste seminário, desde o início, a que tenho estado a assistir, em primeiro lugar quero congratular-me, porque pela primeira vez, ao fim de 27 anos de estar nesta área, todos falaram de comunicação. Excepcional. Achei que realmente não esperava que cientistas, comandantes, operacionais, viessem todos com o tema da comunicação. Perceberam que isto é tudo muito bonito, mas sem comunicação nós não vamos lá. E, neste sentido de oportunidade, gostava de saber, não sei se alguém me consegue responder, quantos jornalistas é que estão na sala? Parece que ninguém. E porquê? É de onde, desculpe? Finalmente. Então, se eu disser alguma coisa incorreta, agradeço que me corrija. Na gíria jornalística, este seminário chama-se Portugal Sentado. Não tem interesse nenhum a não ser para a RTP, que faz um serviço público, correto? Como é que se chama? Rosário. Certo, Rosário? Isto não vende. Porque é que o jornalista, como dizia o comandante, meu caro amigo Elísio Oliveira, não faz a notícia porque não pode ir para as zonas inundadas? Não vende. Há 40 anos atrás, eu era uma jovem jornalista, tinha pai 2 anos, comecei muito cedo. A atualidade do jornalismo era feita pelo menos com 24 horas. Tínhamos muitos jornais, havia um canal de televisão, que era a RTP, depois havia a RTP2, havia algumas rádios, poucas, a Radiodifusão, a Rádio Renascença, havia muitos jornais. A concorrência fazia-se entre os jornais com um período de 24 horas. Portanto, o jornalista tinha 24 horas para se preparar. E essa concorrência era feita como? Era feita através daquele jornal que dava primeiro a notícia. Havia um jornal que dava primeiro a notícia e os outros ficavam todos furiosos e diziam: aqueles já nos mataram a informação. Agora vamos ter que arranjar outra. Bom, não vos vou fazer a história de 40 anos de comunicação social, mas vou saltar para 2025. Jornais, infelizmente já temos poucos. Televisões, temos muitas. O tempo de concorrência não são 24 horas. É 1 segundo. É 1 segundo que o jornalista tem para fazer a investigação. Quem consegue fazer investigação num segundo? Isto é um seminário sobre comunicação, portanto é suposto vocês responderem ou perguntar, há feedback, ok? Quem consegue fazer investigação num segundo? Ninguém. Muito bem, então estamos aqui a lidar com uma outra noção de tempo, uma outra noção de realidade. A televisão, neste momento, que é o grande foco, é onde as pessoas se centram para fazer os seus julgamentos e as suas críticas, pertencem, neste momento, a grandes grupos económicos. Há 40 anos atrás, não havia grupos económicos. Havia pequenas empresas, tipografias, que tinham jornais. A RTP sempre foi do Estado.
Mas agora não temos isso. Agora temos grandes grupos económicos. E as notícias que antes era a grande arte do jornalista, que tinham um valor editorial, passaram a ter um valor comercial. Porque os grandes grupos económicos, o que é que querem? É uma pergunta, ponto de interrogação. O que é que querem os grandes grupos económicos? Claramente, querem lucro. O que é que faz com que os grandes grupos económicos tenham lucro através da comunicação social? Audiências. E para que existam muitas audiências, o que é preciso? É preciso dar aquilo que o público quer. Então entramos aqui numa grande discussão que existe já há muitos anos na área da comunicação social e, quando eu era jornalista, sempre houve essa discussão, que é entre aquilo que é interesse público e interesse do público. Interesse público é desenvolvido pela RTP. Interesse do público é desenvolvido por outros canais de televisão, que eu não vou mencionar porque não estão aqui presentes. E, portanto, o público quer o quê? O que é que o público quer ver? Sangue, catástrofe, desgraça. É isso que o público quer ver. E porquê é que quer ver isso? Não sabemos. Deixamos isto para os académicos das ciências sociais, da psicologia, psicossociologia, para estudarem. Aqui da Universidade dos Açores, é um desafio que eu faço, estudem porque é que as pessoas gostam disto. Mas um facto é que gostam. E, portanto, os jornalistas que trabalham para esses grupos económicos e que muitas vezes não se revêem nessas linhas editoriais, mas têm que o fazer por questões de subsistência, exigem estar num campo inundado. Porque se não tiverem a foto do campo inundado, de preferência com o comandante com água até ao joelho, não vende. E, portanto, é a realidade. Depois temos aqui outra questão que eu também ponderei e refleti do que foi dito hoje. Aliás, foi a doutora Wanda Costa que falou nos meteorologistas amadores. Bom, todas as profissões têm amadores e têm aquilo que eu não gosto de futebol, não percebo nada, mas acho que na gíria futebolística se chamam treinadores de bancada, não é o que se diz? Bom, em todas as profissões há. Em todas as profissões nós temos. E agora vou correr o risco de ser politicamente incorreta, mas em todas as profissões nós temos quem percebe do assunto e fala com propriedade sobre ele, quem não percebe do assunto, mas acha que percebe e fala com muita convicção. Temos comandantes que adoram falar, mas que não percebem nada. Temos comandantes que falam muito bem e poucas vezes são convidados para proferir as suas opiniões. Temos políticos que são extremamente eloquentes no seu discurso, falam pouco, mas temos outros que gostam muito de aparecer e não dizem nada. Ou seja, em todas as profissões, médicos, engenheiros, temos os bons e temos os maus. E no jornalismo também. Não há jornalista perfeito. Também temos os bons jornalistas e os maus jornalistas. Agora, não vamos tomar a parte pelo todo. Nem vamos pensar que todos os jornalistas são maus, porque estamos muito longe disso. Muito longe. Eu, quando comecei a minha carreira de jornalista, quando tinha 2 anos, como vos disse, eu era o número 1382. Nós hoje já devemos ser cerca de 20 mil jornalistas. Rosário, não sei se é. Pronto. E hoje em dia já deve ir nos 20 mil, pai,
17 mil. Agora imaginem a diferença. O jornalista tem outra questão. Ao contrário de outras profissões, o jornalista não tem uma ordem, porque o jornalista nunca quis ser metido na ordem. O jornalista revela factos, fala a verdade. Não há fake news. Não há fake news. Uma notícia é, por inerência, verdadeira. O que existe é desinformação. Porque fake news é uma contradição. Nada pode ser o que não é ao mesmo tempo. Quer dizer, se formos para a física quântica, pode, mas não nos vamos meter por aí. Ok? Portanto, o jornalista procura a verdade por inerência e a notícia é a expressão da verdade. Só isto. O jornalista trabalha para quem? Outra pergunta. Para quem é que o jornalista trabalha? Não vi? Para o público. Para as pessoas. Ok. Para quem é que a Proteção Civil trabalha? Para as pessoas. Então, estamos todos a trabalhar para o mesmo, com perspectivas diferentes, com abordagens diferentes. A percepção, hoje falou-se muito aqui também de percepção do risco. A percepção é algo que nós lidamos diariamente em todas as áreas. Eu tenho a percepção que sei muito sobre uma coisa, mas afinal não sei. Eu tenho a percepção que conheço os meus perigos, mas afinal eu não conheço. Mas um operacional, um agente de proteção civil, vai ter uma percepção diferente da minha porque tem outro conhecimento. E mais, para além de ter outro conhecimento, tem outra experiência. Quando trabalhei na autoridade, que ainda não era autoridade, começou por ser Serviço Nacional de Proteção Civil, já foi há muitos anos, tinha 4 anos também, foram 2 anos depois. Nós tínhamos na nossa sala, na altura não havia internet, não havia videoconferência, e então nós tínhamos na nossa sala um senhor chamado Costa Alves, que devem conhecer de nome, pelo menos, a doutora Wanda deve saber quem é, que era um meteorologista, na altura de um instituto que se chamava Instituto Português de Meteorologia, não é o que era hoje, e nós tínhamos um grande problema na sala de comando. É que o Instituto de Meteorologia fazia uma previsão e o Dr. Costa Alves dizia: não pode ser, porque é abril, águas 1000, portanto vai chover de certeza. Pois, mas não é essa a informação que nós temos do Instituto de Meteorologia, diz que não vai chover. E como é que nós vamos pôr os meios no terreno? Se dizem que não vai chover, não vamos pôr meios. Em pré-posicionar, não pode ser. Ele, não, vai chover. Abril, águas 1000. Bom, e então ele ia buscar todos os ditados, toda a sabedoria popular para fundamentar. O comandante Elísio deve-se lembrar disto, com certeza, para argumentar a sua convicção. Curiosamente, ele acertava. Portanto, nós estamos a lidar aqui, quando falamos de proteção civil, em comunicação, nós estamos a lidar aqui entre as ciências exatas e as ciências sociais. Entre aquilo que é a comunicação do que se pressupõe, do que se percepciona e aquilo que se analisa com dados, com estatística, com fórmulas. E, portanto, vamos estar aqui realmente num campo muito complicado. Bom, passado este prelúdio, que já devem ter sido 20 minutos, eu queria apresentar-vos alguma coisa para ter um fio condutor nesta minha comunicação. Podia ter muitas outras orientações, mas escolhi esta. Pronto. Então, o que é que eu trago aqui? Trago a reflexão que se pode fazer desde a comunicação do risco, que foi o que nós
abordámos, até ao risco da comunicação, que são muitos. E desculpem dizer-vos, mas vai ficar pior. As incertezas que não sabemos como comunicar, doutora Wanda, vai ficar pior com a inteligência artificial. Tudo isto vai piorar. Mas pronto, então o que é que nós temos? Temos aqui um caminho, uma maratona para percorrer entre a comunicação do risco e aquilo que é o risco da comunicação. Entre aquilo que nós podemos falar com a população e sensibilizar a população de forma a não corrermos riscos ao comunicar. Quem é que tem um kit de emergência em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegam as 2 mãos. E os outros estão à espera de quê? Não sabem que são agentes de proteção civil? Proteção civil, vocês são agentes. Não são só os outros 7. Vocês são, todos nós somos. Todos nós somos proteção civil. Vocês são logo o primeiro. Quem é que não sabia? Todos sabiam, afinal. Não é? Quem é que tem um plano familiar de emergência em casa? É assim, os presidentes e os comandantes não contam. 2, 3, 4. Muito bem, faltam os restantes. Proteção civil somos todos nós, é um slogan feito há muito tempo. A proteção civil começa em si, é outro slogan feito há muito tempo. Mas, na realidade, o que é que isso significa? O que é que isso significa na realidade? Significa que nas primeiras 72 horas, de 48 a 72 horas, não vai lá ninguém para salvar-vos. Acreditem. Das primeiras 48 a 72 horas, não vai lá ninguém. Estes senhores que estão aqui sentados não vão. Percebem? Portanto, o que é que têm que fazer? Têm que perceber como socorrer o vizinho. É isso que têm que perceber. E como é que percebem isso? Sendo envolvidos na situação. Ou envolvemos os cidadãos, ou então o cidadão fica sem saber afinal qual é o seu papel. E depois qual é a reação do cidadão? É aquela que disse o comandante Elísio. Primeiro, não sei de nada. Nunca ouvi falar de tal coisa. Segundo, venho ao Estado salvar-me, porque é para isso que eu pago os impostos. Esta é a noção que as pessoas hoje têm geralmente sobre proteção civil. É isto que é preciso mudar. É esta cultura que é preciso mudar e que há mais de 20 anos nós dizemos que é preciso mudar. Este caminho, o caminho da comunicação do risco para a comunicação de emergência, para evitarmos o risco da comunicação, ele começa por vários pontos. Começa no planeamento. A comunicação tem que estar presente no planeamento. Quando fazemos planeamento do risco, temos que perceber como é que planeamos a comunicação. Tem que estar presente na gestão do risco. Quando fazemos a gestão do risco, temos que ter em conta a comunicação. E quando falamos de comunicação, não estamos só a falar deste tocar-tolá que nós estamos aqui a ter, não é? Com palavras. Não é só isso. Estamos a falar de um processo muito mais complexo. É essencial para a informação preparar a população para a possibilidade de ocorrência de eventos. Já falámos aqui sobre isso. Mas não só. Não é só dizer às pessoas quais as medidas de autoproteção. Quando vem um sismo, devem baixar a cabeça, pôr-se debaixo de uma mesa. Já passámos hoje aqui, não há mesa sequer. Vamos ter que improvisar o que fazemos nesta sala. Portanto, não basta falar de medidas de autoproteção. Estamos a falar de alterações de hábitos, estamos a falar de costumes, estamos a falar de comportamentos.
estamos a falar de atitudes. As pessoas têm que ficar resistentes, sim, mas acima de tudo, estamos a falar de resiliência. E a resiliência não é enfrentar uma situação. A resiliência é ultrapassar a situação e recuperar um novo equilíbrio. Como eu já li aqui há uns tempos, a resiliência é atirarem-nos aos lobos e nós sairmos de lá os chefes da alcateia. Isso é resiliência. É aquilo que nós tivemos no Covid. Pessoas ficaram sem emprego, reinventaram profissões. Hoje fazem outras coisas que antes não faziam. E não é que são mais felizes? Pois é. Então é isso que nós temos que trabalhar com o cidadão. É a sua resiliência, é a sua mudança de comportamento. A seguir à Segunda Guerra Mundial, houve nos Estados Unidos um conjunto de cientistas das ciências sociais que inventaram e analisaram toda esta forma de comunicação. Chamava-se a Escola de Palo Alto. Tinha como um dos preconizadores o Paul Václavic, e eles tinham axiomas. Tinham 5 axiomas nesta escola. E o primeiro axioma era interessante porque eles chegaram a esta brilhante conclusão. É impossível não comunicar. Todo o comportamento é uma forma de comunicação. Tal como não existe forma contrária ao comportamento, nós não podemos dizer que não há comportamento, porque mesmo até estando quietos nós estamos a ter um comportamento, então também não existe o não comunicar. Tudo o que fazemos é comunicação. Comunicação implica um feedback. Aquilo que nós tivemos há bocado a brincar, que eu faço a pergunta, vocês respondem. Como é que nós em Proteção Civil sabemos isso? É que as pessoas mudam o seu comportamento. Já não é preciso dizer à tia Miquelina que vai ter que evacuar, vai ter que sair da sua casa, que a sua casa tem que ser evacuada. Não, porque a tia Miquelina já sabe que vai ter que sair de casa perante aquela ocorrência. Ela mudou o seu comportamento. Agora, nós queremos várias tias Miquelinas. Não é? E então, o comportamento é uma forma de comunicação que nos permite aferir se a mensagem sobre um qualquer evento foi bem recebida pela população e se foi aplicada. E aqui nós vamos ter 2 alicerces nesta nossa reflexão. Por um lado, o alicerce da psicologia, que vai estudar o comportamento humano e os seus processos mentais, e por outro lado, a sociologia, que vai estudar os padrões e as dinâmicas sociais. E nós precisamos destes 2 estudos para fazermos uma comunicação completa. Eu vou acelerar. O que fazemos na comunicação do risco? Sensibilizamos e consciencializamos a população das vulnerabilidades e dos perigos que enfrentam antes de qualquer evento. Porque não é, tal e qual como um plano, não é durante o evento que nós vamos dizer às pessoas como é que se vão preparar. Certo? Portanto, preparar antes. Com quê? Uma informação clara, uma informação simples, acessível a todos. Já falámos aqui sobre isso. Emissão de alertas e avisos oportunos. Ou melhor dizendo, primeiro avisos e depois os alertas. Os avisos são das instituições, os alertas são da emergência, são da Proteção Civil. Vai ser difícil, Elísio, nós metermos isto na cabeça dos jornalistas também. Bom. Envolver a participação da comunidade, permitindo que as pessoas expressem as suas preocupações e necessidades. A comunicação dos riscos exige um trabalho multidisciplinar, envolvendo todos os agentes de proteção civil e falar a uma só voz, que é importante, não prejudicando a autonomia de cada agente. E quando é que a comunicação de risco não é planeada? No caso, entramos no risco da comunicação. E então o que é que temos que enfrentar? Os boatos, os rumores, a incerteza, o descrédito, a desconfiança, a especulação. Isto é o risco da comunicação. E perante uma situação de emergência, que é fácil corrermos o risco da comunicação, entramos
numa verdadeira montanha-russa. E quais são os fatores de risco numa comunicação de emergência? O excesso de informação, a propagação de rumores e desinformação, as falhas nas estruturas da comunicação, as redes de rádio, a falta de acesso aos meios de comunicação em áreas remotas. A comunicação torna-se eficaz porque as mensagens não são claras, a linguagem técnica é excessiva. Toda a gente fala com os jornalistas no meio de uma emergência, que saíram 2 FCOCs e vieram 2 FCIs. A pessoa não sabe lá o que é uma FCOC. E agora, e a população foi para onde? Foi para a SCAP. O que é a SCAP? Os jornalistas não sabem o que é a SCAP. Nem a população que vai para lá sabe o que aquilo é. É preciso explicar antes. A ausência de comunicação em línguas minoritárias. Cada vez mais é necessário. A falta de atualização constante sobre a situação pode gerar ansiedade e desconfiança. O jornalista procura a verdade e procura a confiança e a credibilidade das instituições. É isto que o jornalista procura. O jornalista não quer ter a certeza se o sismo chega amanhã às 3 da tarde. O jornalista quer ter a certeza que a instituição que faz a gestão de emergência sabe o que está a fazer. Esconder informação do jornalista é o pior que podem fazer. E o jornalista tem lá na sua memória que antes as instituições escondiam as informações. Então ele vai vasculhar. E as instituições têm na sua memória que o jornalista vasculha tudo. E tem razão. A realidade é esta. Portanto, temos que assumir tal e qual como assumimos um risco. Percepção do risco, falámos hoje sobre isso. As pessoas podem ter diversas percepções do risco. É fundamental ter em conta as diferentes vulnerabilidades e receios. O que podemos fazer para combater o risco da comunicação? Mensagens simples, diretas, evitando termos técnicos. Informação deve ser atualizada e divulgada rapidamente através de múltiplos canais. Os alertas e avisos devem ser emitidos com antecedência suficiente. A comunicação deve atingir todos os segmentos da população, incluindo pessoas com deficiência, idosos, comunidades isoladas. Devem ser utilizados diferentes formatos de comunicação, a rádio, a televisão, a internet, mensagens de texto, altofalantes, muitas vezes os padres, muitas vezes as casas do povo. Temos que utilizar tudo. E quem sabe um dia voltar aos pomos-correio. A informação deve ser disponibilizada em diferentes idiomas. Todas as organizações envolvidas na resposta à emergência devem coordenar a comunicação para evitar mensagens contraditórias. Deve ser designada uma única fonte oficial para fornecer informações à imprensa e ao público. O jornalista trabalha para a população. Vocês, quando falam com um jornalista, não estão a falar... Ok, estão a falar com aquela pessoa, mas estão a dirigir-se a milhões de pessoas. Portanto, não matem o mensageiro. Ok? Doutora. Vou acabar. Ao reconhecer e abordar os pontos de risco, é possível melhorar a comunicação em situações de emergência, salvar as vidas e minimizar o impacto da crise. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Sou Presidente, não me querendo atravessar, penso que já temos assunto para o próximo seminário. Mas, doutora, só mesmo para terminarmos aqui, fecharmos o nosso painel, agradecer obviamente a intervenção. Tenho uma questão para lhe fazer, eu estava a pensar, não é? E então será que nós, Proteção Civil, quando digo Proteção Civil como um todo, desde as unidades locais até ao patamar municipal e por aí acima, será que tivemos capacidade de acompanhar a evolução nessa área? É um desafio, é sempre um desafio constante. Eu acho que não se pode dizer que nós conseguimos acompanhar completamente a situação. Tudo muda de dia para dia, de hora para hora,
É um desafio que tem que estar constantemente a ser atualizado, é um esforço que tem que estar constantemente a ser feito, mas o foco é esse. O foco é tentarmos acompanhar o mais possível. Não é? Será que temos que sair daquilo que é o tradicional, ou relações públicas, para algo mais amplo, ou seja, os gabinetes passarem a ter não só o elemento que vai falar, mas que há um conjunto de pessoas que faz uma assessoria, tem o psicólogo, tem o assistente social, ou seja, será que o gabinete de comunicação social terá que ter aqui outro tipo de apoio, de sustentação? Falar hoje em dia em gabinetes de comunicação, em estruturas de proteção civil, é um eufemismo, porque a maior parte das vezes os nossos gabinetes de comunicação têm uma pessoa ou duas. Para já há que melhorar isso, há que perceber o que é realmente um gabinete de comunicação. E eu depois considero que sim, considero que cada vez mais é um trabalho multidisciplinar, a comunicação é transversal a qualquer uma das áreas e é fundamental realmente haver essa multidisciplinaridade num gabinete de comunicação. Penso que no futuro tenderá para isso, sim. Última questão, já estamos no adiantar. Relativamente aos briefings que são feitos, por norma, aquilo que vemos, o tradicional, o comandante das operações de socorro, alguém que tenha essa função específica, será que uma forma de evoluirmos é passar a ser um briefing operacional em que possamos ter o elemento das operações, o meteorologista, que vai falar sobre a meteorologia, que está por dentro do assunto, que domina, o elemento da logística, operações, planeamento, portanto, e obviamente o comandante das operações para fazer a gestão da comunicação. Esse tipo de briefings, para mim, na minha opinião, justifica-se mais numa conferência de imprensa. E a conferência de imprensa tem que ser marcada com um propósito muito bem determinado, porque senão esgota qualquer modelo de jornalistas. Os jornalistas têm dezenas de conferências de imprensa para irem, portanto, terá que haver um propósito muito determinado sobre isso. É importante, sim, ter alguém que explique em termos mais técnicos ou operacionais numa conferência de imprensa qualquer assunto que esteja na ordem do dia, mas o briefing por si só, enquanto ponto de situação, poderá ser, obviamente, uma única pessoa a dar, da minha perspectiva. O jornalista tem que receber a informação e tem que ser informado. A conferência de imprensa é uma ferramenta que nós temos e que podemos utilizar, mas com alguma cautela e justifica-se marcar com antecedência quando a ocorrência assim o exige. O briefing já é algo que se pode fazer com alguma pontualidade, dependendo do tempo que decorre essa ocorrência. A situação de emergência, no fundo, acaba por se manter e transformar-se numa situação de crise, porque se estende no tempo, e possivelmente nessa altura é melhor marcar com o jornalista uma hora específica de briefing e, ao fim de 3, 4 dias, não sei, dependendo da ocorrência, então, fazer uma conferência de imprensa com vários especialistas. Foi um modelo utilizado no Covid, nós vimos esse modelo utilizado no Covid, com algum exagero a determinada altura. O mais difícil é realmente encontrarmos aqui o equilíbrio entre as diversas ferramentas que nós temos para usar com a comunicação social. Muito obrigado. Não vamos conseguir chegar ao público para questões, mas certamente qualquer um dos oradores estará disponível assim que terminarmos. Muito obrigado pela vossa intervenção, por todo o conhecimento, toda a partilha. Certamente todos que saímos daqui, saímos com mais algum conteúdo. Muito obrigado.